Esse é um papo sem restrições. Agora foi. Meu Deus! Eu tava aqui tão ansiosa esperando para ouvir uma voz, ninguém falava nada. Cheguei, deu certo agora. Yes! Tá tudo bem, né? Tudo bem por aí? Tudo bem também? Também? Faz tempo que eu não Preparada te para essa vejo. conversa? Tô demais, eu tô preparada para essa conversa desde que eu nasci, sabe por quê? Eu já nasci pelada, é um negócio incrível. Pois é, e acontece que todo mundo já nasceu pelado e todo mundo, assim, todo mundo não, a maioria das pessoas que eu recebo aqui estão sofrendo com isso. Pois é, E aí? mas ó, a minha experiência é que realmente não é fácil ficar pelado na sua frente. Não sei como que seu namorado Pô, consegue não fazer isso com acredito. frequência, mas realmente não é fácil. Mas depois fica fácil, é estranho, que você realmente me falou, olha, nos primeiros segundos pode ser complicado, mas depois você vai ver que vai estar de boa. E realmente foi assim. Eu lembro que tem até a primeira foto do nosso ensaio, eu tô meio assim, né? Tipo, tampando Tampando tudo. tudo que consegue. Na última eu já tô na varanda assim, ó. Então, mas sabe uma coisa que eu falo muito para as meninas, que é assim, tipo um sonho, sabe? Quando você começa a pensar nele ou a lembrar dele, ele é muito maior do que ele é de verdade. É. Então, um pesadelo, né, na verdade. Então, eu falo para elas assim, fica tranquila, você vai ficar nervosa, mas de repente ao longo do ensaio você vai se ocupar com tantas outras coisas. É, E eu acho que essa atenção é mais também, talvez, por causa da câmera, a cara tampada, pensar o que vai acontecer. eu acho que tem muita expectativa também, né? Às vezes a pessoa fica pensando tanto naquele momento que na hora que chega o momento ela tá, sei lá, muito nervosa. Mas é tranquilo. E tem também o negócio que a gente começou a conversar outro dia, que é essa história da gente não lidar bem com a própria nudez mesmo. E aí imagina você Uhum. ficar nua pra frente de uma câmera, assim, porque eu acho que no final das contas o nervosismo ele não tá nem em ficar nu na frente de uma outra pessoa. Porque é isso que a gente diz, né? Foi o que eu falei, nossa, eu vou ficar pelada na sua frente. Mas eu já tinha tomado banho com você no banheiro uma vez, então, tipo assim, muitos detalhes, pessoal, mas é isso. Mas eu acho que é mais tipo assim, eu vou ficar nua e alguém vai registrar esse momento para que eu tenha ele depois para mim. Então é estranho. Mas tem muita gente que por si só tem uma dificuldade em ficar pelado na frente do espelho mesmo, É. em se reconhecer. Tem aquela história que a gente estava comentando de o pessoal achar o nu por si só vulgar, que foi uma experiência que eu tive Uhum. até com a foto que eu postei hoje, eu tava falando com você mais cedo, né? Aham. Porque tipo, teve gente comentando, assim, teve mais gente comentando do comentário do que necessariamente gente comentando que existia uma vulgaridade, mas teve uma moça que eu até chamei ela para estar na live, eu falei, esteja, porque essa live é para você, que comentou assim Aham. que não entendia o propósito. Que ela entende quando a pessoa fica pelada para Playboy, Ó. porque tá ganhando dinheiro e tudo mais, mas ela não entende o propósito de uma foto daquela em que eu tô deitada no chão, de boas e pelada e sem mostrar nada, porque não tá mostrando nada. É como se eu tivesse de biquíni, Uhum. ou até tá tapando mais, dependendo do biquíni. Isso é verdade. Eu acho que tem muito essa questão, assim, eu ouço muito das meninas, Tati, por isso que eu queria conversar com você nisso, porque a proposta dessa minha conversa é nem tanta gente falar sobre ensaio, mas assim, eu vivo muita coisa lidando muito com mulheres, mas é tentar fazer com que as mulheres que escutam a gente consigam viver um pouco mais fácil. Uhum. A partir dessa conversa, fazendo as fotos ou não. E uma coisa que eu ouço muito é isso, sabe? De pessoas que negam o espelho, não, eu até postei agora um depoimentinho que eu recebi de uma cliente falando isso, sabe? Às vezes eu me olho no espelho e eu não reconheço a pessoa que eu tô vendo, não me sinto à vontade sem roupa. E eu fico pensando assim, se isso vem de uma questão de ser, que a gente é muito ensinado de que o corpo tem que ser coberto,
ou de que tem uma ligação meio com pecado, sabe? Ou às vezes com a criação, de às vezes uma família muito tradicional, né? Assim, de que, sei lá, uma cabeça antiga mesmo, né? E uma questão que eu vejo também, eu queria saber o que você acha, disso de assim, tirou foto sem roupa, quer se expor, quer se exibir, quer, né, contestar sei lá o quê, chamar a atenção de não sei quem. Então eu fico com isso, assim, era sobre isso que eu queria conversar com você, sabe? Se tem essa ligação, o que você acha? Eu acho que antes de mais nada tem uma questão, essa que você falou de tipo de ser pecado, de ter que se cobrir e tal. Eu acho que ter que se cobrir faz parte de viver em sociedade, né? Não tem outro jeito. Se a gente vive em sociedade e eu acredito que existe a vestimenta adequada para cada tipo de ambiente que você vai e tá tudo bem. Tá? Eu já assumi isso e para mim tá ótimo. Tipo, eu não sou dessa que quer sair andando pelado por aí, embora meu sonho, no fundo, seria correr pelado um dia na rua desses dias que eu estiver bem estressado. Mas isso é só um sonho utópico que eu nunca vou realizar. Mas eu acho que tem uma questão... vejo o homem, sabe, correndo, tipo, fazendo caminhada mesmo, ou correndo na rua sem camisa, sem sentir nada de vergonha ou de estar errado. E toda vez eu falo, se eu pudesse realizar algum sonho, ia ser poder correr na rua para ver, assim, sem blusa, sentir... E ninguém tá olhando, ninguém tá julgando. E eu acho que você toca no ponto essencial, assim, para mim, que é essa questão da gente sempre falar do corpo enquanto sexual, num sentido de... E aí, nem apenas no feminino. É óbvio que no feminino fica mais claro, exatamente por causa dessa questão toda do mamilo, por exemplo. O próprio Instagram não deixa postar mamilo feminino, mas mamilo masculino tá tudo bem. Você pode mostrar toda a volta do seio, não é sexual, mas o mamilo é. E aí, eu acho que a gente é ensinada desde o início, assim, é uma coisa que está meio internalizada, não é necessariamente ensinada, que o corpo, principalmente o feminino, ele, nu especialmente, existe para fins sexuais. E eu acho que isso está internamente ligado na questão das mulheres, às vezes, não conseguirem se olhar no espelho, porque ela nunca está pensando aquilo que é suficiente para ela, o que o que ela precisa. Ela está sempre pensando no que aquilo que ela está carregando enquanto forma vai agradar ou desagradar o outro. Eu acho que a gente tem que fazer uma separação muito grande já de cara, que é tipo, o seu corpo é o que te carrega para tudo quanto é lado. É o que você tem, é o seu corpo. Então, beleza, você tem a sua mentalidade, as suas experiências de vida, mas se você não tiver o seu corpo para sustentar isso, você não tem mais nada. E aí você pensar o corpo só enquanto um objeto sexual, para mim é um desperdício de potencial tão grande, porque primeiro, você vai estar sempre em falta, e isso vale para homem também. Você vai estar sempre em falta, porque você vai estar sempre pensando, eu podia ter um pouco menos de gordura aqui. O meu nariz é não sei o quê. Sei lá, o corpo de uma maneira geral, envolve o rosto também. E além disso, você perde o natural, porque como eu comecei falando, a gente nasceu pelado, porra. Desculpa pelo palavrão. Mas a gente nasceu pelado. O natural é o seu corpo nu. A única coisa que você tem é isso. Tipo, você pode vestir ele, beleza. E pode vestir na hora que você morrer também. Mas as roupas vão, inclusive, acabar antes que ele. Então, velho. E aí a outra questão que você falou foi sobre... Ixi, né? Se exibir. Aí eu já não sei te responder, na verdade. Assim, o que você acha? Você acha que a galera vem para tirar foto para se exibir? Vem para exaltar? Para se enxergar melhor? Não sei. Eu acho que existe uma questão que eu até já parei muito tempo assim, tentei deixar de lado há muito tempo, essa questão de chamar o meu trabalho de fotografia sensual. Né? Porque, assim, eu noto entre as minhas clientes dois públicos totalmente diferentes. Assim, a mulher que, isso que você falou de não se achar suficiente, é uma coisa que, assim, sei lá, eu acho que nunca vai ser alcançada, né? E eu noto em pessoas, por exemplo, quanto mais bonita a pessoa é, de acordo com padrões, assim, o que a gente vê como bonito, mais mini defeitos ela encontra
E aquilo destoa muito do que ela é, sabe? Porque, por exemplo, quando você fala com uma pessoa que é normal, e eu acho engraçado falar normal, porque normal hoje em dia é meio que defeito, né? Ah, eu sou normal. Então, quando você fala com uma pessoa que é de normal pra feia, o que ela considera feia, ou o que a gente tem como sociedade considera feio, assim, não é defeitos, não quero falar defeitos, mas características dela são mais uma característica, sabe? Por exemplo, não gosto do meu nariz, mas também, sei lá, não gosto muito do formato do meu rosto, então o nariz não destoa tanto. E quando você pega uma pessoa, sei lá, padrãozão, ela fala assim, mas você repara que assim, quando eu rio, a minha boca do lado de cá levanta um pouquinho mais do que de cá. Então, assim, sabe, é ficar procurando essas questões. E eu gosto muito do que você falou, disso da gente nascer e morrer com o corpo nu, né? Porque eu até conversei sobre isso com a Olivia na temporada passada desse papo, que é uma coisa que ela traz como a função do corpo e a forma do corpo. Né? A gente tem que fazer um exercício diário de perceber que, beleza, eu não gosto do formato do meu braço, mas e a função dele? Ele tá forte, ele tá pegando o que eu preciso, ele tá dando tchau pro crush, ele tá cumprindo o papel, porque a gente não consegue, né? Assim, e eu acho que quando eu tava falando dos dois perfis de cliente, tem a pessoa que tá nesse primeiro estágio ainda, que nem sabe o que é formato de corpo, que nem sabe o que é função, ela chega e fala pra mim assim, eu odeio o meu corpo inteiro. Eu tenho nojo do meu corpo. Eu ouço isso demais, sabe? Não, eu não me olho no espelho, não tenho nojo, não gosto do que eu vejo. E ela não consegue fazer essa separação. Esse é um tipo de pessoa que quer se ver nas fotos totalmente camuflada. Quer uma maquiagem, quer uma lingerizona, quer pose, sabe? Nossa, Lívia, mas como que eu vou fazer pra não aparecer a minha barriga ou alguma coisa que eu não gosto? E daí ela faz o ensaio, ela passa para um outro nível, às vezes, a maioria das vezes, que é de pensar, nossa, não tá tão ruim quanto eu achava que tava. Então agora eu quero me ver, será que sem maquiagem vai funcionar? Será que se eu sentar e aparecer uma dobrinha, vai ser normal? Porque é assim que eu fico quando eu sento? Sabe? E isso é muito interessante, ver essas transformações. Por isso que eu gosto de falar sobre isso, porque ver essas transformações, esses despertar, é muito interessante, porque aí a pessoa começa, chega feedback pra mim assim, lembra que eu te falei no ensaio que eu não gostava do formato do meu quadril? Agora eu nem reparo. Isso é sabe? Então é muito legal, porque aí eu só quero fazer mais, sabe? Vem, tira a roupa mesmo, confronta e vê que às vezes não tá perfeito, mas quando vai estar perfeito? Eu falo pra elas assim, você ainda não tá pronta, mas mais nova você não vai estar. Então a hora é agora, sabe? De agora pra frente é meio ladeira. Vamos fazer, ver como é que tá, aprender a viver, porque da mesma forma que você nasce e morre com o seu corpo, é tudo que você tem, é tudo que você tem no dia a dia também. Vai negar espelho pra sempre. E nesse negócio de forma e função, tem uma outra coisa que eu lembrei, que é tipo marcas, cicatriz, estria, celulite. Por exemplo, eu lembro de ser pequenininha e olhar a minha mãe tomando banho e ver a cicatriz da cesárea dela e achar muito estranho. Tipo, nossa, você tem uma cicatriz, e pequenininha assim, já compreendia as coisas. Nossa, mas essa cicatriz e tal. Ela, não, aqui é da onde vocês nasceram, é a marca da onde vocês vieram para o mundo. E, assim, é muito significativo, e eu acho que a gente pode pensar nisso para as marcas naturais também, tipo a celulite, a estria, sei lá, uma cicatriz de um braço quebrado, de um acidente, de uma história boa que você teve, sei lá, às vezes um dia ficou muito bêbado, caiu na calçada e bateu o queixo, ou história de criança, estava andando de bicicleta e tal. E eu vejo que muita gente tem uma dificuldade para lidar com essas marcas do corpo e às vezes não pensou exatamente na função de contar a história. Eu lembro que quando eu tive a Clara, eu engordei 33 quilos.
Sei lá, eu nunca sei quanto foi. Se foi 27, se foi 30, 33. Chegou no momento, pessoal, que eu parei de contar. E aí. Tá igual a quarentena. Exatamente, eu já desisti. Eu só lembro. Só vai vivendo, uma hora vai dar certo. Uma hora esse neném ia sair. Na hora que eu lembro que eu tenho que cortar a unha do pé, que eu vejo que tá grande, eu falo, nossa, realmente passou muito tempo de quarentena já. E aí, eu lembro que, tipo assim, é óbvio que muita gente vai perder o peso inteiro que ganhou em 3 meses. E no meu caso, eu ainda tenho quilos da Clara até hoje e tá tudo bem. Mas eu lembro que quando eu tocava nesse assunto com qualquer pessoa, minha resposta sempre era, gente, foram esses quilos que eu ganhei que formaram essa criança que agora tá aí, ó. Olha aí pra você ver, saudável, super de boa. Essa transformação do meu corpo, ela conta todo o processo que meu corpo precisou para criar um ser humano inteiro. E a mesma coisa acontece com as cicatrizes da vida. Tipo assim, ao invés de você enxergar aquilo como uma questão muito complicada, às vezes o negócio é tentar olhar por uma nova perspectiva, de tipo, cara, o que essa cicatriz me trouxe? O que a situação dela me acrescentou até agora? E eu boto fé que tem muita gente que fala pra você, tipo, apaga uma cicatriz aí, não tem não? Nossa! Então, eu tenho um exercício muito forte de tentar pensar, porque eu ouço muito assim. Eu sempre pergunto pra elas, tipo, me conta uma coisa que você gosta no seu corpo. Aí todo mundo pensa. Ai, nunca pensei sobre isso, Lívia, mas o que eu não gosto, eu sei te falar. E é sempre isso, sabe? Por exemplo, o que eu queria era voltar pro meu corpo de 10 anos atrás. Beleza, mas você toparia voltar pro seu corpo de 10 anos atrás e não ter vivido nada que rolou nesses 10 anos? Porque o que eu noto é que, assim, as pessoas, elas meio que olham para essas marcas e para essas cicatrizes como se elas tivessem aparecido do nada. Sabe? Nossa, do nada tem um corte na minha barriga. Do nada tem, sabe? E são marcas, é o que você falou, do que a gente vive, sabe? Histórias que a gente vem acumulando e é uma questão de redefinir o jeito de olhar para elas. Mas isso não é fácil. Principalmente, eu acho que é porque a gente não vê isso. Sabe, assim, hoje em dia, na fotografia e nas revistas, isso vem sendo transformado. Mas até então, o que a gente via era pele lisa, era pele sem cicatriz nenhuma, sabe? E aí, se você não vê, acha que só eu que tenho. Você acha que, sabe, eu ouvi muito, assim, recebi muito depoimento disso, de pessoa falando assim pra mim, nossa, Lívia, eu confesso que eu era muito gordofóbica antes de conhecer o seu trabalho. Mas de repente eu tô vendo, e isso é legal, porque assim, existe tudo isso em torno da pessoa gorda, né? Gorda, você não pode chamar a pessoa de gorda, você precisa falar que você é gordinha, que é cheinha. Gorda virou uma ofensa, de modo que eu já vi que o Instagram bloqueia comentários onde aparece a palavra gorda, porque acha que é um insulto. Menina, não sabia. Da mesma loucura dos mamilos acontece isso. Então, assim, e eu vejo que, assim, ao mostrar o que eu tento mostrar, de pessoas se sentindo bem, independentemente de formato do corpo, se é gorda, se não é, isso desperta outra coisa, sabe? De, nossa, eu achava que uma pessoa gorda sempre seria uma pessoa infeliz, ou uma pessoa doente, ou uma pessoa numa luta pelo emagrecimento. E às vezes não, e eu digo muitas vezes não, sabe? Tem gente que tá tranquilo e, por exemplo, características, você vai saber me contar sobre isso. A gente sempre fala que a pessoa alta é uma pessoa bonita, assim, ser alto vem imediatamente junto com, nossa, fulano é tão bonito, alto, né? E outro dia eu recebi um post de uma cliente falando que foi uma situação muito engraçada, porque eu montei uma cama aqui pra gente fazer um ensaio, que era só uma cama e uma parede, um lençol branco e focado na pessoa. Que na verdade não era uma cama, era o meu sofá aberto, então não ficou uma king. E essa minha cliente, muito alta, e a hora que ela deitou, ela atravessou assim na diagonal a cama inteira com o braço pra fora, perna pra fora. E ela escreveu um texto muito legal na legenda da foto dela, falando que ela sempre precisou encolher para caber nos lugares, que ela sempre nunca pôde usar um salto para acompanhar um namorado, uma coisa assim.
E para mim, que sou pequena, sempre fui pequena, parei no meio do crescimento, eu ouço isso e penso, ai, mas então não é uma grande qualidade, porque a gente só vê, né, a grama verde do outro. Vantagem, E é. aí no comentário começou a rolar esse papo de uma outra cliente que também é super alta. Ah, eu entendo, eu também passo por isso. Então, assim, a gente fica nessa de. Eu acho que é esse lance da grama mesmo, né? Outro dia eu vi um meme falando: a grama do outro às vezes é mais verde porque é falsa. Totalmente, não, com certeza. É que a gente só enxerga, o outro ditado que encaixa aí também é só enxerga as pingas que bebe, né? É tipo isso. Mas eu fiquei muito, assim, me chamou muita atenção um outro comentário que eu recebi na minha foto de hoje. Eu queria trocar essa Hum, ideia com você também, que foi uma hum. menina contando que aí depois ela especificou que a sogra dela não veste pijama, sem, tipo, não sai de pijama em público, que eu digo, porque o público atual é dentro de casa, né? Na Tipo, casa, né? para as Ah. pessoas que moram com ela, e ela não aparece sem maquiagem nem na frente dos filhos. E aí, isso me levou muito para essa história da nudez, assim, porque eu acho que tem uma relação bem próxima com essa história de tirar foto nua ou de não se sentir à vontade. Porque uma coisa que rola muito comigo é quando eu comento que eu durmo pelada e que é a melhor coisa que eu faço na minha vida. Ultimamente, bem menos, porque a Clara entra muito no quarto e eu fico meio assim: ah, será que ela deveria? Será que ela vai achar que eu tô dormindo pelada por causa de outras coisas? Tem toda uma neurose de mãe aí também envolvida, Ai, tem, e mas eu quero falar uma coisa sobre isso que aconteceu outro dia com a Biri. Me lembra. tá. E aí, é... e tipo assim, para mim é a melhor coisa do universo. E existem estudos científicos dizendo que o seu corpo, inclusive, fica mais relaxado se você não está preso por elástico ou qualquer coisa parecida. Que dormir sem calcinha faz bem para a flora vaginal, não é flora que fala, Aham. mas enfim, para o pH vaginal. E aí, muita gente fica muito abismado. E o que eu mais escuto é tipo a galera falando assim: nossa, mas e se eu passar mal de madrugada e eu tô pelado e aí vai vir os bombeiros e não sei o quê? E a primeira coisa que eu penso é: quais são as chances? Tipo assim, velho. E a segunda coisa, você realmente acha que os bombeiros nunca viram uma pessoa pelada? Os médicos nunca viram uma É, pessoa pelada? Dependendo do mal que você está passando, é melhor para eles e eles muito provavelmente vão rasgar, você esteja cortar a sem sua roupa. roupa. Então não faz Aham. nem sentido isso que você está falando. E aí eu fico pensando se essa não é uma desculpa para toda essa questão do pecado de estar nu, ou da vergonha do próprio corpo, ou sei lá, de acreditar que você ficar pelado mesmo na sua própria cama é um convite, e aí a gente volta para a questão da sexualidade, ou se é algum tipo de vulgaridade, mesmo que você esteja fazendo isso dentro do seu ambiente mais íntimo e tal. Uhum. E eu não consigo entender. E aí eu soube dessa sogra agora que não sai de pijama e fiquei pensando, que vida de prisão, não é mesmo? Que ela É, vive? é. Eu acho que é Porque, muito isso de prisão mesmo. Eu acho que você falou a palavra. Porque cara, é uma liberdade a qual a gente parece que tem medo de se permitir. Sabe, eu repostei a sua foto que você postou no feed hoje e deixei uma caixinha lá falando o que essa foto te faz sentir. E assim, 90% das respostas foram liberdade, liberdade, liberdade. E eu acho que assim, a gente tem, disso que você falou, inclusive do rolê dos bombeiros, eu vejo duas coisas. Uma é isso, de liberdade, sabe? Eu acho que é uma sensação, é igual o rolê de correr sem camisa que a gente estava falando. é, Deve ser uma liberdade. E que hoje em dia é meio que sair na rua sem máscara, é, sabe? É uma liberdade tão. Nossa, que parece que é errado. Nossa, eu vou dormir sem nada me pegando. Só eu, sozinha, na cama, sem roupa. Nossa, mas parece que é tão bom e tão que é até errado acontecer isso, total. né? E eu acho que também, assim, o maior rolê que é o que eu passo, que é o que a outra pessoa vai pensar, É isso, aham, sabe? sem dúvida. Eu falo para todas as meninas no começo do ensaio o seguinte: olha, você vai
não se preocupa com o que eu vou pensar, porque eu não estou pensando nada. O que eu estou pensando é, será que a minha luz está funcionando? Será que essa linha está reta na minha foto? Será que essa pose está realmente transmitindo tudo de bom que eu quero que a outra pessoa e que você mesma sinta quando você lê a sua foto? Mas a fantasia, assim, a paranoia, nossa, a Lívia tá comparando, tá me olhando, me vendo pelada, me comparando com a cliente que ela viu ontem, que não sei com quem, com ela mesma. Eu já tive clientes que tinham vergonha de mim, do tipo, nossa, mas olha, a Lívia é magra, como que eu vou... Sabe? Então é umas questões que é muito... O que a pessoa vai pensar? O que o bombeiro vai pensar de mim se eu passar mal? Porque enquanto eu tava... Sabe? O bombeiro vai pensar nada. Ele vai pensar se o seu pulso tá correto, se você tá engasgado, se você tá respirando bem. E aí eu volto para isso que você falou da Clara. Dela chegar no seu quarto e pensar, nossa, mas minha mãe tá dormindo sem roupa. Por quê? E às vezes é um pensamento que às vezes ela ainda não tem. Não tem. E sabe por que eu te falo isso? Você sabe melhor que eu que você convive com ela no dia a dia, mas teve um dia que eu tava editando uma foto de uma cliente que eu fotografei na cachoeira, totalmente pelada, e ela tava com os braços para cima, assim, uma pose super maravilhosa. E daí, a Biri chegou no meu escritório e viu aquela foto. E imediatamente, na época ela tinha, sei lá, uns 6 anos, talvez, 5, 6 anos. E aí ela chegou e eu fiquei pensando, nossa, aí assim, passou o filme, né? Pensar, o que eu vou explicar, por que eu tenho uma foto de uma mulher pelada no meu computador? E eu falei, assim, ela sabe que eu estou trabalhando, que trabalho é esse? Minha cabeça foi longe. E aí, sabe o que ela fez? Ela olhou pra tela e falou assim pra mim, depois você tira uma foto... Não, será que eu consigo tirar uma foto assim? Aí na hora eu já pensei, nossa, pelada, ela vai me perguntar coisa que eu não quero responder, né? Aí a hora que eu virei pra trás, o foto assim que ela tava falando era na pose. Sim. Ela nem viu, sabe? Ela não viu, a menina tava lá com o peito de fora, totalmente nua. E eu olhei pra ela, uma criança de 5 anos, e ela tava tentando, tipo, alongar um braço mais que o outro, sabe? E daí eu pensei, ela nem, sabe? Ela viu que a pessoa tava sem roupa, é claro, mas isso ainda não significava nada pra ela. Então, assim, que hora que isso muda, né? Mas é a referência mesmo. E eu acredito que é isso. Porém, eu não vou mentir pra você que às vezes eu fico paranoiando nessas coisas. E é mais assim, eu falei disso dela entrar no quarto, mas é mais dela chorar à noite e eu ter que levantar e sair correndo pelada pra ir até o quarto dela, entendeu? Também. Porque é desconfortável pra mim também. E aí tem que agachar, a cama dela é no chão e tal, e aí chão frio, porque a teta já tá... Tô brincando. Mas tem uma... Não fala chão frio, não, que todo mundo comentou na sua foto chão frio, chão frio. Gente, é taco, taco não fica frio. E foi tirado em janeiro, tá limpo. Mas beleza. Mas é isso mesmo, porque, assim, uma outra analogia que dá para fazer, que é simples também, que eu acho que o pessoal, a galera vai reconhecer e vai até pensar um pouco, por exemplo, a Clara não comeu doce, assim, experimentou doce no aniversário de 1 ano dela, mas a gente evitava até os 2 anos de idade. E a coisa que eu mais escutava era tipo, mas tadinha, mas não... E, gente, ela nunca tinha comido, ela não tinha referência, ela não sabia o que era doce, tipo, pra ela, o que ela comia estava ótimo. E é exatamente essa questão que você tá falando da Biri. Tipo assim, pra ela é um corpo, é uma pose, é um corpo fazendo uma pose. Como que ela tá nesse corpo ou não, vestida ou não, indifere, né? Não tem nada a ver. Mas é isso. Mas que é uma... tipo assim, uma outra coisa que eu queria falar muito é que eu sempre me considerei muito de boa com o meu corpo. Nunca tive vergonha. Essa coisa de dormir pelada também é óbvio que é pra mim, mas é muito porque eu nunca me importei com o que o outro ia achar de eu dormir pelada. Tipo, moço, se você achar que é convidativo ou não, o problema é seu. Se você vier e eu achar que não tô querendo, eu vou falar não. E se você falar bosta, tchau. Basicamente, essa simplicidade. O passo a passo é esse. E aí, mas também tem muito de tipo assim, porque eu
o corpo que eu tenho é esse, eu tô feliz com ele, eu engordo, eu emagreço, eu tô de boa e tudo mais. E aí, Uhum, cada um vai pensar disso o que quiser, porque muita gente vai falar, ai, mas você é assim porque você é alta. Ai, mas você é assim porque você é esguia. Mano, muita gente acha que a uhum. minha canela é fina e eu acho minha canela, ó, topzera, sensacional. Então, eu acho que E ela é esse fina mesmo, e mesmo fina, ela é topzera. realmente é, e tá tudo bem. Eu mesmo me chamo de Sariema pra galera entender que, velho, pode zoar o quanto você quiser, não tô nem aí, mas Aham. até perdi o fio da meada. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, eu acredito que o fato, e mesmo eu sabendo todas essas coisas e estando de boa com o meu corpo desse jeito, eu ainda, quando recebi as fotos, e a gente já tirou muita foto, né, Lívia? Vamos contar pra galera aqui, que a gente já tirou foto para campanha de lingerie, de coleção que eu fiz. As fotos da vinheta, da última vinheta que você Foi que mesmo, né? tirou. Aí tem muitas fotos de divulgação que nós tiramos na rua e tal. É, mas É ainda verdade. assim, quando eu tirei essas últimas, nua, e eu cheguei em casa e depois você me mandou as fotos, eu ainda passei por esse processo em algum nível que você descreveu, da pessoa olhar a foto e perceber que aquilo que ela achava, por exemplo, eu zoei do peito caído agora, eu achava que o meu peito estava Uhum. muito mais caído do que ele estava na foto. E é muito louco, porque a gente já conversou sobre isso uma outra vez entre a gente. Acho que a gente vai ter que conversar só publicamente agora, porque os papos são muito bons, senão eu vou ficar repetitiva. Mas é que, tipo assim, essa história da gente olhar no espelho sempre se comparando a alguma Uhum. outra pessoa, ou ao seu passado, ou ao seu cenário ideal. Então, Uhum. e aí eu vou dar o exemplo do peito, porque eu sempre achei que meu peito era caído a vida inteira, porque ele sempre foi grande e pesado. Mas depois que eu Uhum. amamentei, eu falei, não, não era caído. Olha só para você É. ver. Agora ele tá caído. E aí eu tirei as Uhum. fotos e falei, nossa, meu peito caído vai me incomodar na hora que eu ver a foto. Na hora que eu olhei a foto, eu falei, menino, não tá tão caído assim, tá legal. É. Porque além daquelas que eu postei, né? Porque a galera não sabe, as que eu postei não tá mostrando direito. Uhum. São duas que eu tô sentada, né? E É. com Essa o deitada corpo também, né? deitado eu também tô segurando, mas a gente tirou outras que eu não tô segurando. E eu falei, nossa, olha só, tá muito bom. Por isso que o processo é realmente libertador, assim. Por isso que eu entendo quando você fala que a pessoa vem querendo tirar foto sensual, e aí ela vem querendo tirar sensual mesmo, tipo caras e bocas e muita maquiagem e tudo mais. E na hora que ela sai, ela já entra nesse outro processo de entender o corpo, a função e a naturalidade Uhum. do corpo, porque é visível. E é interessante porque vai rolando essa. É o que você falou, assim, a gente se olha no espelho, se comparando com outras pessoas. Teve um dia até fiz uma enquete perguntando isso: você se compara a outras pessoas ou a você mesmo no passado? E é sempre, assim, deu 100%, foi uma das poucas enquetes que deu 100% que era de resposta de eu me comparo a mim mesma. E ontem mesmo, sei lá, essa semana passada, eu tava falando com uma cliente minha, porque agora na quarentena, como as pessoas não puderam se encontrar, não podem fazer ensaios e etc., rolou um desejo muito forte das minhas clientes de, nossa, eu queria rever o meu último ensaio. Fotos que eu não escolhi, fotos que eu não comprei, porque eu tô com tanta vontade de me sentir daquele jeito de novo, e infelizmente não posso, e a vida tá do avesso, que eu quero ver. E daí essa cliente específica falou para mim, nossa, Lívia, eu fui para esse ensaio achando que eu não estava na minha melhor forma, e hoje, tipo, aconteceu a quarentena, tô muito diferente, mas olha como eu tava bonita. E ela mandou essa pergunta que eu fiquei, assim, eu tô até agora pensando que ela falou, por que que a gente não pode se achar bonita no presente, Uhum. né? É sempre assim, quando eu malhar não sei por quanto tempo, ou quando eu era de não sei que jeito, né? É, É muito, é uma competição muito forte. E daí eu vejo isso muito no ensaio, porque a pessoa vem, passa por todo esse processo, que era para acontecer, sei lá, 2 vezes, né? Ela veio, se achou sensualzona, beleza, eu vi que eu consigo, então agora eu quero ver se eu consigo sendo do jeito que eu sou mesmo. Mas não, elas voltam, sei lá, 3, 4, 6 vezes. E elas sempre me falam isso, sabe? Fala, Lívia, eu preciso renovar aquilo.
que eu sinto quando eu faço o ensaio, porque eu já estou começando a duvidar de mim e eu vejo que o meu corpo já está diferente, que eu já estou diferente. Então, elas, sei lá, porque a forma que a gente tem de se ver é o espelho, se não for na foto. E o espelho é muito cruel, tem espelho que distorce a gente, o espelho dá uma imagem invertida pra gente sempre. É câmera de selfie, espelhando também. Então, assim, é o que eu prego, sabe? Faço o ensaio para você se ver com olhos mais carinhosos. Pelos olhos de outra pessoa, porque eu não vou te olhar, mesmo com a câmera, eu não vou te olhar com a lupa de te comparar com um momento que eu nem te conhecia, ou com o seu futuro, que eu também nem sei quais são suas metas, ou com... Sabe? É doido isso. E o espelho, ele também reflete uma outra coisa, que é o momento emocional que você está vivendo naquele momento que você está olhando. E muitas vezes você já vai para frente do espelho já procurando algo para não gostar. Você já vai olhando naquilo que você sabe que você não gosta. Já repararam isso? Não sei se vocês já repararam, mas tipo, você sai do banho e aí você para de frente ao espelho e se você tem neura com a sua barriga, é o primeiro lugar que você vai olhar, é a sua barriga. Você nunca para e procura um lugar que você gosta ali. Ou você nunca para e direciona para um lugar que você gosta. E aí, dependendo do estado de espírito que você tá, aquilo fica muito maior. Porque, você está estressado, ou você está entristecido, ou você está agoniado por causa da quarentena. E aí você acha que está comendo muito. E aí você já vai direcionado para confirmar. E eu acho que isso é em todos os âmbitos da vida, né? E a gente vê isso principalmente com rede social. A gente está sempre procurando algo para confirmar aquilo que a gente já tem enquanto uma verdade. E acho que isso rola aqui também. E o ensaio não necessariamente, porque tudo bem, você pode estar naquele momento ali que você está mais envergonhado, ou sei lá, que está com uma expectativa muito grande, mas o momento em que você recebe a foto, ele ainda é um momento diferente, né? Então, é diferente mesmo. São vários processos, né? Assim, se preparar para vir, surgir esse negócio de, nossa, será que eu vou conseguir? Será que comigo vai dar certo? Elas me falam sempre, na minha vez achei que ia dar merda. Eu falo, gente, mas vocês acham que vocês são sortudas demais, porque todo mundo acha que vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vem e não dá. E daí... Cadê? Quem que vai ter essa sorte? E daí tem também o próprio momento do ensaio, né? Que aí a maioria das pessoas nem me conhece pessoalmente até então. Então chega, tipo, envolve aquele tanto de novidade, aquele tanto de pergunta, aquele tanto de... E depois, né? Que aí você recebe a foto e aí eu tenho uma cliente que conta... E foi a única pessoa que pelo menos me contou que ela demorou 3 dias para poder abrir o link. Porque todo mundo vai embora, chega lá embaixo, na portaria e me manda mensagem. Que dia que você Nossa, assim, Lívia, eu não quero te pressionar não, sabe? Eu entendo e fica tranquila. Mas eu só quero saber, tipo, você vai me mandar uma pra eu postar amanhã? E ela esperou 3 dias. Ela falou, Lívia, saí do ensaio tremendo. Ela gravou um depoimento, tem um vídeo, é super legal e eu não canso de ouvir, porque eu penso, gente, que doideira, sabe? Todo mundo tão curioso, e ela falou, Lívia, eu não sabia quem que era a pessoa que eu ia ver. Então, isso de como você se percebe, isso que você falou do estado de espírito mesmo, né, emocional, é muito interessante, porque afeta de modo, às vezes, a pessoa se olhar no espelho e ver outra pessoa. Né? E eu vejo isso tanto, Tati, porque assim, eu desenvolvi um negócio de achar a beleza das pessoas, né? Então, às vezes, eu tô parada no sinaleiro, uma pessoa atravessa e eu fico pensando, nossa, se fotografar aquela mulher ali, ó, cabelo bonito, ou não sei o que bonito. Às vezes eu conto. Eu preciso dar um bastidor desse papo aí, porque a gente tem, inclusive, aqui uma zoeira com a Lívia, porque tudo que a gente acha muito bonito, a Lívia acha totalmente o contrário, que é bonito. Então, ela realmente tem isso da beleza e ela realmente direciona para uns negócios que, tipo assim, o meu pensamento é padrão, né? A gente tava um dia aqui em casa olhando foto da Playboy com os amigos, de Playboys diferentes. E tudo quanto é pose e, sei lá, forma do corpo que a gente achava bonito, a Lívia, muito sem graça. Muito sem graça. Eu faria muito diferente e tal. Então, ela realmente faz isso.
Não, já chegou num nível de eu contar, né? Tipo, nossa, conheci uma pessoa tão bonita, ou fulana, lembra de fulana? Fulana é tão bonita. Ah, mas ela é bonita mesmo ou você acha ela bonita? Ai, não sei nem por que que eu tô falando. Ah, mas é porque eu vejo cada pessoa que eu penso, gente, eu tivesse nascido no corpo dessa mulher, sabe? Com esse sorriso, ou com esse cabelo, ou com esse qualquer coisa, eu ia pôr fogo no mundo, porque é uma mulher perfeita, maravilhosa. Às vezes o jeito da pessoa de se movimentar. Eu tenho uma coisa, assim, que eu acho lindo, que é o jeito que a pessoa pisca. Então, assim, nossa, Eu tô sim. falando pra Então, você. eu tenho muito isso, sabe? Às vezes tem gente que pisca, que olha de um jeito, que pisca de um jeito. E eu fico pensando, nossa, porque eu me comparo também, sabe? Eu não sou, Claro, igual você normal. falou, é muito normal e é bom. Eu acho que esse comparativo, ele é importante, sabe? Às vezes para você, sei lá, ainda mais agora, né? Nesse período que a gente vai deixando as coisas assim, perdeu a noção, né? De dia de semana, de cuidado, às vezes de vaidade. Eu tenho visto tanta gente falando, ah, não me arrumo, e o dia que eu me arrumo eu me sinto melhor. E perdi. Mas é isso que eu acho. Agora, eu falo, eu achava que era estranho gente que fica reparando o pé, eu achei um novo nível agora, que é quem repara Ah, piscada. não. Piscada mesmo. Oh, mas Olha, eu, o povo tá falando tanta coisa aqui, será que a gente tinha que dar uma olhada, hein? uai, eu não sei, você que manda. Eu também não sei não, gente. Isso aqui é tão novidade pra mim. Mas, enquanto você vai olhando aí, ver o que, que você Hum, acha de interessante pra gente falar, eu preciso contar do meu relato de sempre. Que foi o dia conta. que a gente já fez tanta foto e a gente nunca tinha parado para pensar de fazer a do. Ai, como chama a série? Estúdio Como chama? Corpo. Estúdio Corpo. E aí, no dia que você mandou, e a primeira coisa que eu pensei foi: ah, fácil, mas daqui uns 3 meses, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. E tipo assim, gente, eu não sou a pessoa que ajeita, eu não sou a pessoa que faz academia, eu não sou a pessoa que faz dieta, eu não sou É, essa não vai pessoa. mudar nada, né? E Por aí, que que você vai? no mesmo momento que eu pensei, gente, mas eu nem sou essa pessoa, que eu tô pensando isso? E tipo assim, eu nem tenho nada que não me agrada a ponto de, oh meu Deus, eu preciso mudar, porque senão eu não posso Aham, fotografar isso. E essa é outra coisa também doida da gente pensar, dessa questão do comparativo e de ter vergonha do próprio corpo, de não conseguir se olhar no espelho e tal, de estar sempre, e de não se ver bonita no presente, de estar sempre aham, esperando que amanhã você vai fazer alguma coisa para daqui meses você estar satisfeita com o que você tem. E uhum. primeiro, às vezes você não precisa. Segundo, você não vai fazer mesmo, no meu caso. E terceiro, tá Exatamente. bom, tá ótimo do jeito que tá. Então, só vai, tá Uhum. ligado? É, e é doido porque assim, quando você fica jogando pra frente, beleza, ainda que você consiga atingir aquela meta, no meio do caminho vai surgir outra. É, Sabe? Eu já total. tive clientes que adiaram o ensaio assim, ó, por anos, anos. E é muito engraçado, porque tem gente que às vezes fala comigo, agora nós estamos em julho. Aí a pessoa, Lívia, eu queria um orçamento, conhecer seus pacotes. Aí eu olho, às vezes, no histórico da conversa do WhatsApp, ela falou comigo em julho do ano passado, ela falou comigo em julho do ano anterior, ela, porque eu salvo tudo. Sabe? E aí já aconteceu de eu conhecer clientes que falavam assim pra mim, ah, primeiro eu vou tirar o aparelho. Ah, Beleza, aí demais. chegava o dia de tirar o aparelho. Ah, mas eu preciso esperar meu cabelo crescer. Ah, espera eu colocar meu silicone. Espera, sabe? Então, assim, vai Uhum. jogando umas âncoras que, se for. Eu falo muito isso, por exemplo, agenda o seu ensaio para você ter uma data, sabe? Assim, é É, a deadline de você pensar, beleza, até o dia 20 de agosto, que é o dia que eu marquei com a Lívia, até ali eu tenho uma meta. Então, sei lá, você quer fazer uma dieta, você quer ganhar, você quer perder peso, você quer malhar, mas tenha a data e faz do ensaio a sua desculpa. Às vezes, para é, coisas que você fica jogando para é. frente a vida inteira, sabe? Nossa, meu sonho era comprar uma lingerie caríssima que eu nunca tenho coragem de comprar porque, ai, um dia uma menina falou assim para mim, Lívia, parece que é ilegal. A sensação do ensaio, a gente faz coisas que são ilegais. Do tipo, Gente, que se absurdo. permitir, sabe? É. Comprar coisas que você quer, tirar um momento para você. Eu tenho muita cliente
que vem fazer book de 50 anos. Eu acho Por quê? fofo demais. E assim, todas, sabe? É um padrãozão de falar, já cuidei de todo mundo, agora eu vou cuidar de mim. E o meu corpo é esse. Porque, olha, eu tive não sei quantos filhos, sabe? E uma coisa que eu vi aqui nos comentários que as pessoas estão falando, e que é uma palavra que eu odeio, que é falar sobre aceitação. Sabe? Porque eu vejo a aceitação muito como, assim, ela faz muito sentido a palavra, mas no meio do caminho ela se confundiu com conformismo, sabe? Do tipo, eu tenho que me aceitar. Eu sou assim mesmo, eu não vou fazer nada pra mudar, eu não vou... E não é assim, né? Tem coisas que, se você quiser mudar, e se você puder mudar, massa, mas e o resto? Sabe? Igual a gente tava falando essa questão da altura. Uma vez eu li um artigo de gente que faz um implante de osso na canela pra poder ficar mais alto. Não, isso não E é um pode negócio ser que real. dói horrores. Não China. pode. Gente. É um negócio que dói horrores e você cresce, sei lá, no máximo, eu não sei se é tipo 3 centímetros, ou agora eu não lembro mais o número. Então, assim, beleza, é uma coisa que dá pra você mudar, mas dá mesmo? Nossa. Paga o rolê, sabe? Então, assim, sei lá, meu cabelo é enrolado, queria ter meu cabelo liso, vamos mudar. Gostei, não gostei. Então, tem coisa que dá pra mudar e não é errado, né? Outro dia eu tava falando com uma cliente que ela falou pra mim, Lívia, eu tô lendo sobre o feminismo, mas ao mesmo tempo eu também gosto de cozinhar. E parece que eu sou menos feminista se eu cozinhar, porque isso é uma coisa que foi cristalizada à mulher. Então eu acho que é um rolê assim, tipo, você quer mudar, você pode mudar, você vai se sentir bem, você tem grana, você tem condição, é uma coisa que não vai te ferir, mas, né, eu acho que esse rolê de aceitar é muito delicado também. Então, são palavras que a gente tem que ficar de olho, né? Eu acho que aí daria para traduzir com se conhecer, né? Se você se conhece, se você identifica os pontos que são fortes, os pontos que são, sei lá, às vezes falhos, ou que não te agradam o suficiente, e aí a partir desse momento de saber esses pontos, você define como que você vai agir com eles daqui para frente. Aí é uma outra história e não tem nada a ver com aceitação, tem a ver com você estar ciente do que você está carregando por aí. E aí envolve corpo, mas também envolve suas relações com o mundo, envolve todos os tipos de coisa, né? E esse negócio de se aceitar também vem de um lugar em que você está devendo alguma coisa, né? Porque, tipo assim, se você tem que se aceitar é porque você, ali tá errado. Não tá funcionando. Tá falho. E não necessariamente. Às vezes é só neura e pressão social. E às vezes nem tem a pressão social. É só você com o seu espelho e você tá grilada com o espelho pensando o que o outro vai pensar. Eu acho que isso que você falou é muito a chave, Tati, sabe? De você entender a origem dessa paranoia. Sabe? Do tipo, aí a gente volta na nudez, sabe? Beleza, eu não me sinto à vontade com o meu corpo, por quê? Eu não gosto de me olhar no espelho nua, por quê? Porque às vezes eu não quero, sabe? Às vezes, tipo, eu vou ficar me observando pra quê? Só que, por outro lado, tem gente que deixa de ir ao ginecologista, por exemplo. Pra caralho. Eu tenho vergonha, e aí? Sabe? Então, eu acho que essa questão, isso que você falou, de você se perceber, é a grande questão, e aí entra a pessoa ter a habilidade de conseguir olhar para si mesma, né, sem desculpa e sem o que o outro tá pensando, o que a outra pessoa falou, o que sei lá, minha mãe falou para mim a vida inteira. E você conseguir se desprender disso e pensar, essa, sei lá, pressão é de outra pessoa, ninguém tá jogando isso para mim. Sabe, num relacionamento, por exemplo, rolê de luz acesa, luz apagada, a pessoa tá me reparando, a minha dobrinha, não sei. Quem tá reparando? Sabe? O que tá acontecendo? E vou te falar Por que você tá botando esses impeditivos, né, total. Pra viver difícil. E vou te falar que exige coragem. Assim, tipo assim, a pessoa ela tem que estar muito aberta. Porque vamos combinar que esse jeito que a gente viveu até agora, e não importa se você tem 15 anos ou se você tem 50,
Esse jeito que você viveu, você já sabe como é viver ele. É a questão do relacionamento abusivo. Que muita gente fica, ai, mas você sabe que é tão ruim, por que que não sai? Cara, aquilo ali você já sabe como é que funciona. Mal, mas você sabe como ele funciona. É a mesma coisa com o seu corpo. Você sabe os pontos que você não gosta, você sabe os pontos que... É a mesma coisa com a sua nudez. Você já sabe que você... Ai, meu Deus, não. Mas parar para se perguntar por que que é e analisar quais seriam os cenários diferentes e entender que existem outras opções, outros jeitos de enxergar o negócio, de perceber, é muito arriscado para muita gente. Porque, tipo assim, às vezes eu falo um negócio pro Áureo aqui direto, que já virou nossa frase de sempre, que é tipo, não, ignorância é uma bênção. Meu sonho seria ser ignorante em muitos sentidos, porque eu com certeza viveria melhor. E isso tem a ver com a ignorância também, essa autoanálise, esse negócio de pensar sobre si, como você vivencia a nudez, é um negócio de ignorância. Você simplesmente ignora que é uma questão e segue. Apareceu um comentário aqui exatamente agora falando que é sobre olhar no espelho e focar no que você gosta. E é um exercício, eu acho que casa muito com isso que você falou, né? Porque você não consegue ignorar. Uma vez que você viu, você não consegue ignorar, você não consegue desviar o foco um pouquinho. Uma vez eu tive uma cliente, eu nunca esqueci do que ela me falou, que ela falou assim que ela estava se achando muito feia, muito... Tudo nela estava feio, assim, vinda de um relacionamento zoado e que ela pegou tudo pra ela, não deu certo por causa de mim, então você já conhece a novela. E é uma coisa louca, porque assim, ela acordou sozinha. Eu vi poucas pessoas acordando sozinha. Às vezes você precisa de uma terapia, às vezes você precisa de uma amiga ali te sacudindo, ou sei lá. E ela falou assim pra mim, Lívia, eu percebi que eu olhava no espelho e me achava feia, 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 e que as pessoas falavam que eu estava bonita, ou eu sabia que eu era bonita, mas eu olhava no espelho e eu não conseguia ver. Então, um belo dia, eu decidi que eu não ia sair da frente do espelho enquanto eu não achasse alguma coisa em mim que fosse bonita. E eu ia me agarrar naquilo ali para eu viver até a hora que fosse suficiente. E aí eu pensava, não, então tá, agora eu já consigo ver outra coisa. E ela falou assim que teve um dia que ela não via nada, assim, a pele, a espinha saiu não sei na onde, o cabelo tava não sei de que jeito. E diz ela que olhou no espelho e falou assim, nossa, mas olha, as minhas narinas são tão simétricas, nunca reparei. E ela falou, Lívia, foi nisso que eu me agarrei e aguentei mais um pouco. Então, assim, quando ela veio fazer o ensaio comigo, ela já estava bem melhor e ela falou, eu quero concluir e ter fotos para documentar de que eu tô bem, sim. E uma coisa que eu sempre falo é, o ensaio, as pessoas acham que você precisa tirar foto no final do rolê, sabe, da descoberta. Nossa, estou enfrentando coisas comigo mesma e quando eu me resolver, quero fazer um ensaio. E não é. Não, o ensaio é um processo, sabe? Ele tá no meio do processo. E tem gente que fala, nossa, eu preciso marcar meus 30 anos, preciso marcar meus 50 anos, preciso... E eu dou para essas clientes uma desculpa que eu aprendi com você, que é o rolê da tatuagem. Tem gente que precisa de uma tatuagem com muito significado, mas tem gente que viu e falou, nossa, olha aqui, ó, árvore bonita, vou tatuar no meu braço. Gostei. Sabe, não precisa ter sentido pra tudo, não precisa, sabe, tá tudo redondo e tudo... A gente tem essas coisas que ainda precisam ser quebradas, né? Tem dia que vai estar tudo bem, mas tem dia que não vai, tem dia que, sabe, as coisas não aparecem do nada e nem vão desaparecer do nada. Igual você falou, tipo, vou começar, sei lá, fazer uma dieta ou esperar 3 meses. Se você não fizer nada, não vai desaparecer do nada. Né? Essa história da narina é muito boa, porque quando você vai procurar defeito, você pega uns negócios, tipo, a minha narina não é idêntica. Então, velho, por que quando você vai reconhecer os pontos positivos não pode ser uma coisa básica, simples? Exatamente. Tipo assim. Porque o defeito às vezes é tão pequeno, né? E aí você falou o negócio da tatuagem, tem muito a ver com aquele comentário que a gente começou falando também, da moça que comentou, eu entendo quando é o propósito ganhar dinheiro, ficar nu pra ganhar dinheiro, mas, tipo, uma foto dessa aí que, tipo,
E, mano, é muito individual, cara. Às vezes é a história É, da tatuagem. Às vezes você precisa de um propósito para fazer isso. E às vezes você só é a Tati mesmo que vai lá e tira foto e tá bom. E tá achando é. massa demais. E às vezes, sabe o que que é o propósito? É aquilo que eu falei da mulher de 50 anos, sabe? É você tirar um dia pra olhar pra você, Uhum. parar, fazer, sabe? Ter uma desculpa pra, sei lá, arrumar o cabelo, fazer uma unha. Eu vejo isso muito com gente que teve criança recentemente. Então, Sim. nossa, não paro, não me arrumo, não lembro quando eu fiz a unha, não lembro quando eu passei um batom. Daí a pessoa vai e para. E o propósito é aquele. Às vezes ela tem gente que nem escolhe as fotos, sabe? Tem gente que nem some, desaparece, mas nossa, eu tirei um dia e foi meu. Aham, E total. aquilo fez sentido, e você não precisa explicar pra ninguém, É, porque ninguém não tem é? nada com isso, inclusive. Então, eu acho que o segredo é esse, é entender e parar de pensar no que as pessoas estão pensando. Será que é fácil? Não, fácil, né? Não, mas se você não começar a fazer. E assim, eu não sei a galera que tá assistindo, mas eu não quero esperar ter 50 anos para falar, nossa, agora eu posso ter um momento meu. É, Não não, é? tem muito tempo, uns 17 anos até lá ainda, e tipo assim, eu queria viver esse momento meu aí todo dia um pouquinhozinho, até. É. E talvez a gente vai aprender isso agora, né? Assim, da gente. Tanta gente fez tanto plano e de repente a gente tá aqui, preso em casa, não Ah, pode nem ir para lugar nenhum, nem. você é muito Será que tem que otimista, adiar amiga. mesmo? Você é muito otimista. Eu acho que ninguém vai mudar esses pensamentos aí, não, mas eu fico na Não, esperança que vai. você esteja correto. Vamos acreditar que vai. Ó, Então a Erika tá. mandou uma mensagem aqui que é o perfeito, que a gente tem. Eu acho que nosso tempo tá acabando, Tá. né? E ela mandou aqui que é eu posso agora. É isso, Então velho. parece assim, Érica, você tá muito coach com essa mensagem, mas eu acho que ela faz sentido, né? As coisas Total. clichês são clichês por um motivo, então São, é, total. Com eu acho razão. que é isso mesmo. Ô, Tati, antes que a gente seja derrubada, eu acho que a gente pode tomar a decisão de querer ir embora. Não vamos ser Que a expulsos. gente não vamos ser expulsos, exatamente. Não vamos deixar o Instagram desligar na cara da gente. Mas eu acho, assim, eu já quero encerrar com um convite de que a gente vai tornar as nossas conversas públicas. Vai ter que ser. Então, essa vai ter que ser a primeira conversa de muitas. É, Você aí topa? a gente guarda só a fofoca para o privado, porque fofoca às vezes não dá. Mas eu topo. E os detalhes das coisas que eu acho bonita ou não, porque teve aquele rolê lá das bochechas bonitas, que um dia a gente ainda tem que contar isso. Eu não consigo. Tem umas coisas que eu não consigo zoar, galera. Mas um dia a gente vem. Aí a Lívia vai eleger melhor piscada e as bochechas mais bonitas. Nossa, eu tenho muita coisa para eleger, assim, muito peculiar, muito. Depois das narinas bonitas, as piscadas. Oh, Tem. muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu tô aí, é só você dar um toque. Beleza, até a próxima, então. Até mais. Tchau, gente. Valeu por ter Obrigada. ficado. Valeu, Tchau, galera. gente.